Olá, nosso Conversa de Peso de hoje vai a Sapiranga, nossa querida Sapiranga, fazer uma conversa muito especial com um querido filho da terra, né? Na verdade, natural de Santa Maria do Herval. A gente já contou essa história aqui, a gente já contou a ida para o seminário, muito dessa trajetória, e hoje ele vem para conversar com a gente sobre política, sobre caminhos para a nossa comunidade, para a nossa região, o que ele está enxergando desse momento. Eu tive a honra de estar com ele mais ou menos um ano atrás no sítio dele, lá em Sapiranga. A gente pôde conversar bastante sobre isso. E hoje eu quero trazer essa conversa aqui para o outro lado das câmeras. Muito bem-vindo, Renato Molin. Uma honra te receber para uma conversa de peso. Muito obrigado. A alegria é minha, depois de alguns anos de descanso, né? A gente está de volta com muita alegria. E numa época importante, né? Uma época que realmente as coisas vão começar a se definir na política, e a gente sabe da importância que ela tem, né, para as pessoas, para o desenvolvimento da região, do nosso estado e do nosso país. Então é esse momento que se começa a discutir, né, essas questões para logo irmos à urna e votarmos aquela pessoa que nós achamos o melhor para o nosso país, para o nosso estado e para a nossa região também. É o sistema que a gente escolheu, né, Renato, de constituir a nossa sociedade. Precisamos, através do sistema representativo, ter lá as pessoas que defendem os nossos interesses, como comunidade, como região, né? Eu acho que o país ele é bastante grande. Esse sistema ele não é fácil, né? Imagina numa Câmara de Vereadores que tem 11, 15 vereadores, já é difícil trabalhar, né? E no Congresso tem 513 deputados, 81 senadores, então tem que ter muita conversa, muito diálogo, mas é o sistema que hoje existe, democrático, né, onde as pessoas todas podem participar, e é importante que cada vez mais todo mundo está se envolvendo, né, está participando, está conhecendo bem, está procurando conhecer. Isso é importante. Um tempo atrás não tinha muito isso, né? O pessoal ia lá votar, mas não pensava. Hoje todo mundo sabe quem é o Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe o que é o Congresso, sabe quem é o presidente, como fazer, né? Então, a participação das pessoas, ela é muito importante, e também os eleitos são muito cobrados, né? Então, isso é importante, né? Porque a gente tem que eleger, mas tem que cobrar resultado, trabalho para o nosso país. A gente está vivendo um dia que é mais fácil a gente escalar os 11 ministros do STF do que os 11 da seleção brasileira, mais ou menos isso, né? Exato. Eu acho que, claro que muito em função até de alguns trabalhos meio que a gente questiona um pouco, né, a interferência, porque a função do Supremo é garantir a Constituição, mas não se envolver tanto em outras áreas. A né? gente aprendeu que quem legisla é o legislativo, né? Sim. Na escola nos ensinaram isso, Exato, né? E o governo governa, né? E o Supremo julga, né? Mas julga depois que a ação chega lá, né? Agora não de ofício, não sai... Não sai prendendo manda. por aí, não sai, né? Então, e em função dessas questões, todo mundo conhece hoje quem é o Supremo. Né? Renato, a gente vê, e aproveitando para falar em representatividade, né, a gente vê na nossa região vários deputados federais, alguns de primeiro mandato, alguns que já estão há mais tempo na trajetória política, mas que, de alguma forma, se apresentam como defensores do calçado, e é fundamental que essa indústria que uma das que mais gera emprego no nosso país, né, que exporta para o mundo inteiro. Claro que hoje a gente sabe o quanto a China ocupa grande parte desse mercado mundial, o quanto o Vietnã né, que ponta nesse mercado mundial, mas a gente mais do que nunca voltou a enxergar o nosso potencial com tudo isso que está acontecendo nos últimos anos na esfera global, né? E aí me parece, pelo que
eu conversei com alguns empresários, sobretudo no último SIC, que existe uma carência de representatividade desse setor e que andaram conversando contigo. Sim, eu acho que o setor calçadista, ele hoje está no Brasil todo, né? Nós fabricamos mais de 1 bilhão de pares de sapato, né? Mas toda a inteligência do calçado está aqui na nossa região e muito a matéria-prima. Então, ela é de extrema importância para, especialmente o Vale dos Sinos aqui, né? E hoje 2 ações que nós aprovamos quando eu fui deputado são fundamentais e de extrema importância para que o setor conseguisse chegar até aqui e chegar bem forte, né? Que é o dumping contra o calçado chinês, porque a China, eles queriam destruir a nossa indústria, né? Se nós não tivéssemos colocado na época um dumping, hoje nós não teríamos mais produção aqui. O dumping são barreiras de mercado para que entre com valores não absurdos aqui. Exato, deles, né? exato, né? Então quebra tudo. Quebra aqui, tudo, né? Como quebrou a indústria americana, várias das indústrias americanas, mas imagina, a base da indústria americana sempre foi o automóvel, quebrou a indústria automobilística norte-americana. Então essa era a intenção deles, né? Quando se via, por exemplo, a importação de um dólar, a unidade, depois se ia ver, não era um par de sapato, era uma caixa com 12 pares de sapato por $1, né? Imagina, produzir lá, vem a mil aqui, ninguém consegue suportar isso, né? Então, mesmo com o governo e a China muito próximos, a China não queria que fosse aprovado. Nós, com o trabalho que foi feito com a Bicalçados, com a Heitor Klein, com o Milton Cardoso, os empresários se envolvendo, várias audiências públicas nós tivemos mais de 50 encontros com os ministros, que são 7 ministros da equipe econômica que votam. Nós conseguimos aprovar e conseguimos renovar depois, está em vigor até hoje. E a outra questão é a redução da desoneração, né? A alíquota era para ser 2,5%, e nós conseguimos uma negociação, principalmente no Congresso, com o nosso partido, com o nosso líder, nós conseguimos reduzir para 1,5% sobre o faturamento. Então, e quem exporta não paga nem os 20% sobre o patronal e nem 1,5% sobre o faturamento. Então, é muito importante isso, né? E está vigorando até 2023. Então, ter uma representação forte lá é de extrema importância, né? O calçado ele está no Brasil todo, mas a representação fica muito aqui, né? E nós sempre tínhamos uma frente parlamentar, onde vários deputados de São Paulo, de Minas, Pernambuco, estavam envolvidos, mas quem conduzia era eu, que estava bem por dentro, e a Bicalçada sempre nos procurando, pessoal lá de Franca, né, para trabalhar, né? E felizmente o setor calçadista, ele é bem visto, né? Mas se ninguém defender, ele fica esquecido, né? Então a importância de ter representação lá em Brasília. É uma indústria que gera muita mão de obra. Nossa, gera muito e é muito rápido, né? Claro que sempre tem as crises, mas quando se recupera, só este ano gerou não sei quantos mil empregos aqui, mas hoje as indústrias estão, todas elas com placas, querendo mais gente, mas a gente não consegue, né? Então está bem aquecido. E a exportação, o nosso produto é muito bom. A exportação está melhorando bastante, né, para os Estados Unidos principalmente, né? Então tem espaço para exportação e aumenta o espaço para o mercado interno também. Que sempre foi o nosso grande parceiro, o grande comprador do Brasil, né? Sim. É só uns tempos atrás, como a China entrou muito forte lá também, né? Eles meio que... Aí eles estão perdendo espaço para a China no mercado global, não sabe por quê, né? Exato. Aí tu vai fortalecer teu principal concorrente nesse grande negócio? Não dá, né? Mas ali é mais as grandes empresas, elas produzem muito na China, né? E aí eles abasteciam o mercado americano por lá, né? Levaram muita gente daqui, hoje acho que deve ter mais de 2, 3 mil brasileiros lá na China, né? Desenvolvendo, e a qualidade deles também está muito boa já, né? Mas mesmo assim, aqui a logística, a rapidez, não é uma quantidade tão enorme, né? Então consegue atender mais rapidamente aqui pelo mercado nacional aqui, brasileiro. O que tu está enxergando dessas novas lideranças que surgem, que vêm ocupando espaços na política regional, nacional,
versus a dificuldade que a gente tem de trazer pautas importantes para o cenário e de encaminhar essas pautas, né? Porque uma coisa é, bom, então se discute muita coisa no Congresso Nacional, nos estados, mas as coisas ainda vão numa velocidade muito lenta, né? E às vezes parece que parou ainda mais, né? Como eu coloquei antes, em Brasília, até que tu conquista um espaço lá, a confiança sozinho tu não é ninguém lá. Sozinho tu pode bater na mesa, pode gritar, tu não consegue absolutamente nada. Só vai dar show. Sim. Então tu tem que trabalhar, e aí pelo fato, eu fui prefeito 8 anos de Sapiranga, então isso dá uma experiência para a gente, uma vivência, e aí tu consegue trabalhar diferente lá, porque tu tem que construir. Aí tu constrói junto com o partido, junto nas comissões, junto com o governo também, né, independente de partido. Vamos dizer, tu tem a eleição, tu procura eleger o teu candidato, mas quando tu tá depois, tu tem que tentar trabalhar, não adianta só criticar. E se tu só criticar, tu não consegue atender nenhum setor, né, porque tu precisa de espaço, tu precisa diálogo, tem que construir lá um ambiente para todos poder se desenvolver, poder crescer. Então, em Brasília, lá tu tem que construir isso, né? E não é no primeiro ano, nem no primeiro mandato que tu consegue fazer isso, né? Então, eu tive 3 mandatos federal e, felizmente, eu tinha uma credibilidade bastante grande, né? Tanto no Congresso, na Câmara, né? Do partido também, né? Então as ações que a gente encaminhava, por exemplo, a desoneração, né? Se eu sozinho tivesse trabalhado, não, mas o nosso líder chegou no relator, ele disse, olha, se não reduzir para 1,5%, o nosso partido, que tem 45 votos, não vota. E se não votasse, não aprovava aquela medida. Então tu tem que, mas para isso ele tem que confiar em ti, né? Tem que abraçar a tua causa, e ele utiliza os 45 votos, né, porque um sozinho não altera resultado nenhum, né? Então, é assim que a gente trabalha. E no último ano, por exemplo, do meu mandato, eu fui presidente da Comissão de Finanças e Tributação. É uma das mais importantes comissões que tem lá. E nós, no começo do ano, se reunimos, são 48 deputados, né, e eu disse, olha, todas os projetos que entrarem e que têm um impacto muito grande para o próximo governo, nós não vamos votar esse ano. Porque no último ano, tudo que entra parece que passa fácil, né? Porque é ano eleitoral, todo mundo quer fazer mais um votinho. Então, entra muito projeto e, às vezes, um projeto que dá um rombo milionário para o próximo governo e que depois tem que pagar, né? Então, nós conseguimos fazer um bom trabalho nesse sentido de não colocar em votação, porque dificilmente um deputado vota contra, aprova tudo. Então, melhor é não colocar. Claro que a gente sofreu bastante, porque vem amigos, né? Me bota esse aqui porque eu preciso, né? Aí vem todo mundo querer aproveitar aquele último ano, né? Que todo mundo nem discute muito, né? Mas, felizmente, a gente conseguiu passar o ano assim, bem no sentido, até no final eu recebi vários elogios, olha, vale a pena porque tu fosse realmente muito correto, aquilo que foi prometido desde o começo foi cumprido. E claro que não é muito fácil, o país é muito grande, tem tantos estados, né? Mas tu fazer uma legislação de meio ambiente para cá, para a Amazônia, é bem complicado, né? É muito complexo. Eu quero saber, Renato Molim é ex-prefeito, deputado federal, pré-candidato a deputado federal pelo Progressistas, e quero saber o que te tirou do chinelinho em casa, viu? Claro que não parou de fazer política, mas estava lá, mais tranquilo. Foi as ruas, foi os empresários, foi o segmento calçado, foi a situação política da região, do estado, do país? Na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o Renato Molim. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa.
Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Volto para uma conversa de peso, hoje recebendo o ex-prefeito de Sapiranga, deputado federal, Renato Molling, conversando um pouco sobre a conjuntura financeira e econômica do nosso país, do mercado calçadista da nossa região, que está no momento que fazia tempo que não vivia, né, Renato? Realmente. Fazia bastante tempo que a gente não via, e claro que isso é um conjunto de coisas que traz, mas sobretudo o pessoal lá fora querendo nos comprar, né? Isso é bom demais. E, claro, esperamos que isso seja um bom ponto de partida para que a gente possa recuperar a nossa indústria nacional, né? Que também perdeu muito espaço para os tigres asiáticos, para outros países do mundo, né? Que a gente tenha dos nossos executivos, né, Renato, nosso presidente, nosso governador, uma visão muito mais ampla para o apoio ao desenvolvimento econômico, né? Para que a gente possa realmente ter maior geração de emprego e renda. Já que a gente viu que quando a gente mais precisou, a China já não conseguia nos atender, não queria nos atender, fez um jogo para levantar preço, para vender por quanto queria para o mundo. Fica essa dica para os nossos governantes. Ó, isso vai acontecer de novo a qualquer momento, né? Precisa saber como lidar com isso. Ah, com certeza, né? Claro que o nosso país ele é muito forte no agronegócio, né? Mas o que gera emprego, né, em potencial são as indústrias, né? Então, tu dá condições para que a indústria possa produzir aqui, possa, enfim, em vez de nós exportarmos matéria-prima, nós transformarmos aqui. Para isso tem que ter a questão de incentivos, né, para não... Porque hoje a carga tributária em cima a desoneração nesse sentido é importante, porque a carga tributária em cima de um funcionário é muito alta, né? Mas ele custa, só um exemplo, se a empresa paga 1.000, ele custa 2.000 para a empresa. Esses outros 1.000 que poderia ir para o funcionário, ele vai para o governo. Então é muito caro isso, né? E aí muitas vezes é mais fácil tu exportar couro wet blue, tu exportar... A commodity, né? Exato, do que em vez de manufatura, que gera emprego aqui, que traz o desenvolvimento, porque toda pessoa... Se nós olharmos hoje o Nordeste, por exemplo, onde é que tem uma fábrica de calçado, nossa, aquela região cresceu, se desenvolveu, surgem novos negócios, surgem mecânica, surgem comércio, as pessoas começam a melhorar, tudo muda. É Né? igual mandar um navio de aço para fora que volta um containerzinho de celular. Exato. Pelo né? mesmo preço. Ou um navio de wet blue, de couro wet blue, e volta lá meia dúzia de containers de partes de calçado pelo mesmo preço proporcional. A gente precisa entender isso e trabalhar isso. E aí quanto mais pessoas defenderem essa área, né? Porque o governo ele trabalha muito sob pressão, né? O agronegócio, se nós olharmos a frente parlamentar da agricultura, ela é a mais forte que tem lá na Câmara, né? Então, as ações deles, quase todas elas são atendidas. Claro que nós temos também à frente da indústria, temos uma ação a famosa bancada do boi. Exato, exato. E eles têm muita força. E assim, a área industrial também tem a sua representação, mas para conseguir as coisas, nós temos que fortalecer cada vez mais. Né? Vamos falar de desenvolvimento da nossa infraestrutura, né? Como prefeito pode fazer várias obras estruturantes para a cidade, é uma cidade moderna, né? Pulsante, viva, né? É muito herança desses teus 8 anos lá e depois a sequência da prefeita Corinha também, tua esposa, né? Muito querida dentro da cidade, na região, né? Nossa querida também, claro. A gente viu um trabalho teu em cima da rodovia do Progresso, em cima de uma série da duplicação de uma 115, uma série de pautas que muitas vingaram e muitas que estão
ainda por acontecer. Uma extensão, por exemplo, da nossa 448 aqui até Portão, que desafogaria realmente o trânsito todo da Serra, né? Por que demora tanto as coisas acontecerem nesse país, Renan? Eu acho que são temas que são de extrema importância, começando pelo município. A gente viu, parece que foi ontem que essa nossa faixinha, né? Nossa rodovia era um horror, né? Sim. E hoje, olha que coisa maravilhosa, como importante isso. Sim. E aí eu acho que falta, às vezes, de um pouco de criatividade dos nossos representantes, que demora muito. A RS, por exemplo, de Sapiranga a Taquara, ela foi duplicada com o pedágio ali de Campo Bom e um pedágio muito acessível. Na época era R$1 e pouco, hoje aumentou um pouquinho, mas toda a duplicação foi feita com esses recursos. Eu, na época de prefeito, eu fui presidente da comissão do pedágio, acho que por uns 7, 8 anos, e todo o dinheiro era aplicado ali, né? Então, essas rodovias estruturantes... Pedágio comunitário, né? Comunitário, né? E funciona, só que o dinheiro tem que ir tudo ali, né? Depois, quando foi terceirizado, aí já quase não chega nada lá. Então, essas obras, por exemplo, a Rodovia do Progresso, que nós trabalhamos já há muitos e muitos anos, que começaria em Sapiranga, vai até a Freeway, depois liga, uma parte da 448 já atendeu, só que ela vai atender bem a necessidade no momento que sair na 240, né? Porque hoje o problema é aqui de São Leopoldo, essa região toda, né? Muita gente que vem lá de cima, de Farroupilha, Caxias, Garibaldi, passa tudo por ali e dá aquela tranqueira, né? Além disso, a 116, ela precisa melhorar, especialmente até Dois Irmãos, né? São tudo obras que custa muito caro, mas depois que feito, nossa, a economia que isso dá para todo mundo que transita, enfim, a segurança, porque hoje está muito inseguro. A 115, por exemplo, até Gramado. Gramado é uma das cidades mais importantes do nosso país, o turismo altíssimo, né? Toda essa região ali. Mas a rodovia não anda, né? Fica perigosa. 118 foi mais de 20 anos para... Exato, né? Então tem que usar a criatividade, se precisar fazer um pedágio, mas um pedágiozinho que... E talvez com início, meio e fim, então, né? Exato, mas o dinheiro que seja aplicado ali, tudo, né? E que se consegue fazer, né? É uma das bandeiras que eu tenho, né, de trabalhar, e por isso que eu sou pré-candidato de novo, né, para batalhar para essas obras, junto tanto no governo do estado como no governo federal, né, porque assim como nos municípios, os bairros, quem briga mais leva, assim no governo também, né? O Brasil é muito grande, né? Então tem a disputa, não tem recurso para tudo, então quem trabalha mais consegue as coisas, né? A gente está vendo agora uma discussão em torno do Porto de Arroio de Sal, né? O senador Heinz, pré-candidato ao governo do estado pelo teu partido, pelo Progressistas, vem levantando muito essa pauta. Essa semana, inclusive, um encontro aqui na CI com o Acácio, né, o João Acácio, para discutir essa pauta, que não envolve, inclusive, valores públicos, né? Os empresários querem realizar, né, grande parte desse investimento. E nós, com o nosso tamanho, o dobro do tamanho de Santa Catarina, o dobro da população de Santa Catarina, temos um porto, né, praticamente. Rio Grande, claro, Porto Alegre, mas também escoa por lá. Santa Catarina tem 3 portos grandes e já tem concessões para outros portos. 6 portos. Outros 3 menores, né? Como é que a gente fica, né? Mas justamente é a vontade de fazer. Por exemplo, Arroio do Sal é totalmente iniciativa privada, né, que não envolve dinheiro público, envolve a aprovação de projetos, tudo, né? Mas aquilo já tem um estudo de muitos e muitos anos atrás, da viabilidade, né? Falta às vezes de priorizar, de encarar. Parece que 4 anos é pouco, né? Mas se tu começar a trabalhar logo e se dedicar, né? Tu consegue dia chega, né? Chega. Mas tem que ter a prioridade, escolher uma equipe e fazer andar, né? Por exemplo, a Rodovia do Progresso. Nossa, quantos anos aquilo estava enrolado, né?
Eu me lembro, numa gestão de 4 anos aqui no governo, a gente não conseguia nem marcar uma reunião para discutir aquilo ali, para discutir, melhorar o traçado até, né? E hoje tem um estudo da viabilidade, mas não tem projeto final pronto ainda, né? Então, isso pelo menos, porque quando tem projeto, as coisas vão sair um dia, né? Então, pelo menos isso tinha que andar mais rápido, né? O que tu está enxergando na nossa política estadual e nacional, hein? Olha, Fatalmente vai responder muito, vai discutir muito, debater isso nos próximos meses, nos próximos 100 dias, né? sim, sim. Eu até tive com o Bolsonaro essa semana, né? Fui a Brasília, conversei com ele. Ele está bem animado, bem tranquilo, assim, né? Claro que lá tranquilo nunca está. Mas eu fui colega dele 12 anos, né? Então estava contente, assim, recordando um pouco do nosso trabalho, né? A gente se dava super bem. Ele foi do nosso partido sempre, né? Só no final ele saiu. Mas eu acredito que o país está melhorando, né? Claro que a pandemia prejudicou bastante. E assumir depois da gestão do partido, do PT, é muito difícil de trabalhar, né? Não é fácil. E aí ele pegou a pandemia, agora a guerra, né? Tem uma crise, as coisas aumentaram muito, o petróleo, né? Mas não é só aqui, isso é internacional, é mundialmente isso, todos os países têm inflação. Agora, se nós olharmos o nosso país como está, né? Agora melhorando, reagindo, nós temos que acreditar. E acredito que ele esteja no caminho correto, né? De fazer com que a iniciativa privada trabalhe mais, né? O Estado, infelizmente, em algumas áreas, no meu entendimento, não devia se envolver, porque mistura muito política, aí as coisas não funcionam, né? Então, ele está privatizando alguma coisa, acho que tem que privatizar mais, né? Mas o país tem que continuar, né? Se nós olharmos a América Latina, muitos países da América Latina, as pessoas passando necessidades, passando fome, como a Argentina. A Argentina tem uma areazinha boa ali, o resto tudo passando necessidades, passando fome. A Venezuela, em outros países. E o nosso país está crescendo, está melhorando, as pessoas estão claro que a dificuldade sempre tem, mas acredito que seja passageira, especialmente essa questão do combustível, porque tudo depende do combustível. No momento que a gasolina, o óleo está tão caro, tudo depende e tudo sobe, né? E no Estado, eu acho que a eleição está bastante aberta. Nós temos o candidato, que é o Luiz Carlos Heinze, né? Ele é muito trabalhador. Ele foi prefeito de São Borja, tem experiência, hoje é senador, né? Então, ele conhece muito, ele é muito essas obras estruturantes, ele vai atrás, ele é rápido, né? Então, ele é um candidato do nosso partido. Claro que tem outros candidatos fortes também, né? Mas eu acho que é uma eleição que está bastante em aberto, né? Chega a possibilidade do presidente Bolsonaro também apoiar o Heinze? Sim, com certeza. Até eu troquei uma ideia com ele, e ele disse, pois não deu, mas nós vamos estar juntos, ele disse, né? Então, o Heinze se dá super bem com ele. O Onyx é do partido dele, né? O Onyx foi o primeiro que levantou a bandeira Bolsonaro no Brasil, praticamente, né? Sim, e parece que os progressistas não compreendeu o momento que o Brasil vivia e da ascensão da ideia do Bolsonaro, por exemplo, né? Tanto que acabou perdendo ele. Não foi só o progressistas, né, porque na época, bem no começo, poucos até acreditavam, né? E o Onyx foi um deles, o Heinze foi outro, né? Eu também acreditei, mas como a Ana Amélia, na época, foi vice do Alckmin, eu apoiei o Bolsonaro sempre, né? Mas por ética, nas redes sociais eu ficava meio na minha. Um pouquinho antes da eleição, até ele me encontrou no aeroporto em Brasília. Ele disse, vem comigo que nós vamos transformar esse país.
naquela altura, se eu tivesse acreditado mais, eu sempre fiz campanha para ele, mas assim, nos bastidores, nas reuniões e tudo, né? Nas redes sociais, por uma questão de ética, pelo fato do nosso partido estar coligado com a Ana Amélia de vice, ficava meio complicado, né? E acabou ganhando a eleição. Eu acho que dentro das condições que ele assumiu, está fazendo grandes obras em todo o país, né? Obras estruturantes, e é isso que o governo precisa fazer, né? Muito bem, muito bom falar contigo, sempre muito bem-vindo na nossa Vale TV. Sucesso na tua caminhada aí, né? Muito obrigado, Rodrigo, é uma alegria estar aqui com os telespectadores também e dizer que a gente está com vontade de trabalhar, renovado agora, descansado, né? E temos condições de ajudar o nosso Rio Grande, o nosso país, pela experiência que a gente tem e a vontade de trabalhar. Tá bem. Hoje, numa conversa de peso, o ex-prefeito de Sapiranga, deputado federal, Renato Molin. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.